Olá, estimados irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Josiel, da Paróquia Santíssima Trindade de Joinville, Santa Catarina. E estou aqui para compartilhar mais uma vez uma reflexão, uma mensagem, com base na palavra de nosso Deus. O nosso Deus, que em seu amor nos revelou a sua vontade e também nos ensina, através desta palavra, orientando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, para que possamos superar todas as dificuldades neste mundo, já na certeza de que um dia todos estaremos com Ele e viveremos eternamente, se assim cremos e confiamos no Senhor Jesus. Hoje, então, refletindo sobre o livro de Apocalipse, capítulo 7, quero trazer então a mensagem para vocês, mas antes de lermos o texto e meditarmos nele, eu gostaria de lembrar que o Apocalipse, antes de ser um livro que desperta curiosidade na vida das pessoas, ele não é somente um livro que nos traz informações ou coisas que vão acontecer no futuro, então conhecido como profecias. Mas ele é um livro atual que serve de consolo para todos os cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Muitas pessoas veem o livro de Apocalipse como um livro que dá medo de ler, dá medo de estudar, por causa das imagens, dos símbolos, da perseguição, das mortes e de toda a guerra, violência e outras coisas que são destacadas às vezes no livro de Apocalipse. Porém, este livro foi escrito nos anos 95 depois de Cristo pelo apóstolo João, o último dos discípulos, que acompanhou Jesus na sua trajetória aqui neste mundo. João, o discípulo amado. Ele recebeu essas revelações quando estava isolado lá na ilha de Patmos. E eles estavam, naquela época, a igreja cristã, de uma forma geral, sofrendo a perseguição, uma grande perseguição por toda aquela região contra os cristãos. Então, quem professava a sua fé em Jesus Cristo sofria torturas, a prisão e até mesmo a morte. E por que então este livro foi escrito? Vamos lá. Convido-vos a abrirem o livro de Apocalipse no primeiro capítulo para nós entendermos então o início, quando ele diz lá nos versículos 1 até o versículo 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E aí no versículo 4 ele ainda lembra, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, lembrando, João é quem recebeu essas revelações. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelar. Então, são revelações que Jesus Cristo deu para mostrar, àquele povo, e especialmente aos cristãos da Ásia Menor, daquelas 7 igrejas que pertenciam ali àquele grupo, para que tivessem o entendimento e o conhecimento das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo e como Deus estava guardando e protegendo a todos os cristãos. Agora eu quero convidá-los a abrir então o capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7, versículos 9 até o versículo 17, nós temos a visão dos glorificados. Essa, então, é uma das visões, das diversas visões que Jesus concedeu e revelou ao seu servo João. E aqui nesta visão, ele fala dos glorificados. Então, João relata o que ele viu, dizendo, depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vejam que consolador e que bonita é esta visão que Jesus concedeu a João. Nesta visão dos glorificados, ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de branco, com palmas nas mãos, louvavam e cantavam adorando a Deus. É interessante observar para alguns detalhes desses versículos. Essa multidão era de todos os tipos de pessoas, de todas as raças, povos, línguas, nações, e eles estavam em pé diante do Cordeiro, no juízo final, diante da vida, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Geralmente, quando falamos da presença de Deus neste mundo, quando Deus se apresentava, quando a sua glória brilhava nesse mundo, diante das pessoas, as pessoas se prostravam, elas caíam aos seus pés, não conseguiam olhar para a glória de Deus. E aqui nesse versículo, nesta visão maravilhosa, ele diz que eles estavam em pé diante do trono, porque quem nos coloca de pé é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é quem nos justifica, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos glorifica diante de Deus pela fé que recebemos por obra do Espírito Santo. E todos os anjos também estavam lá em pé, rodeando o trono, os representantes, os anciãos, todos louvavam e adoravam a Deus, cantando um maravilhoso hino de louvor e glórias, que tudo pertence a Deus. E mais um detalhe que eu quero destacar aqui, que nos chama muita atenção, é então o momento em que ele vê aquelas pessoas vestidas de branco e pergunta de onde que são essas pessoas. E aí o ancião responde: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E é por esta razão que elas estão ali diante do trono e o servem de dia e de noite. Observem que ele diz que são aqueles que vieram da grande tribulação. Quando nós falamos em tribulação, muitas vezes nós lembramos das nossas dificuldades, dos nossos problemas e dos sofrimentos que temos aqui no mundo, como as enfermidades, dores e assim por diante. Mas é importante destacar que tribulação aqui não significa isso, mas sim toda a perseguição e angústia que nós, cristãos, sofremos de uma forma especial por testemunharmos a nossa fé em Cristo, por vivermos pela fé em Cristo diante do amor de Deus. É claro que ser cristão no mundo não é viver num mar de rosas, mas muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. E nós nos esquecemos que também nós sofremos e passamos por dificuldades por causa da fé, além de todos os sofrimentos que passamos, como todas as pessoas. Porém, aqui está o consolo nestas palavras. Esses que estão lá, eles foram e estão lá diante do Senhor, porque tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. O apóstolo João também escreveu dizendo que o sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado. E aí vem a consoladora mensagem final, onde diz que o Cordeiro, ele vai nos apacentar, nos guiar para as fontes das águas da vida e nos enxugar dos olhos toda lágrima. Este é um dos textos muito consoladores na Bíblia, e que, se paramos para refletir, nós percebemos como Deus é maravilhoso e o lugar que Ele tem preparado para nós, onde Ele está e quer que nós também estejamos, vai ser um lugar onde não haverá mais nada do que nos traz sofrimento, dor ou tristeza como neste mundo. Por isso, queridos irmãos, Apocalipse não foi escrito para que tenhamos medo das revelações ou das coisas que estão por vir, mas foi escrito para o nosso consolo, para que tenhamos certeza de que a vitória de Cristo, que já é real, também é a vitória de todos aqueles que creem em Jesus por intermédio da fé no Salvador. Aqueles que estavam lá e que ele viu de todos os povos, tribos, línguas e nações, por ser um texto profético, podemos até dizer que o rosto que João viu lá talvez seja o nosso rosto, o rosto de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que morrem nesta fé, na certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Por isso, amados irmãos em Cristo, tenham o interesse e desperte em vocês esse desejo de conhecer cada dia melhor a palavra de Deus, a ler as Escrituras Sagradas e, quem sabe, como um desafio, estudar aí o livro de Apocalipse para continuar crescendo em graça e sabedoria diante do Senhor, sem medo, mas confiante, na certeza de que Jesus é o vencedor. E se assim cremos e confiamos, nós também somos vencedores com Cristo. E Deus nos enxugará dos olhos todas as lágrimas e estaremos consolados em seus braços por todo sempre. Que Deus nos preserve nesta fé e que nada nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. Creia e viva nesta fé e testemunhe, fale do amor de Jesus para todos, na certeza de que Ele é o nosso Salvador. Amém. Convido-vos a orar neste momento. Amado Deus e Pai, por Tua bondade e misericórdia, revelaste a Teu servo João sobre muitas coisas que ainda vão acontecer, e a certeza de que nós temos é que pelas Tuas revelações nós somos consolados, assim como aqueles cristãos que viveram naquele tempo de perseguição também foram consolados por Ti, na certeza de que o Senhor é vencedor. E quando estamos unidos a Ti, ó Cristo, também somos vencedores, pois nada neste mundo poderá nos separar do Teu amor. Guarda-nos nesta fé, para que também possamos superar todas as tribulações ou perseguições que possamos enfrentar em nossa vida. Que possamos viver pela fé e assim testemunharmos do Teu amor e vivermos na graça, na sabedoria, de seguirmos os Teus santos ensinamentos e conhecermos a Ti cada dia melhor, para confiarmos de todo o coração na obra que Cristo, o nosso Senhor, realizou em nosso lugar. Abençoe-nos, ó querido Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes firmes na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Fiquem com Deus. Amém.